Eu saúdo os irmãos com a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém? Olha, eu pensei que eles tinham dormido depois de um coral lindo desse, né? Parabéns, né? Ficou muito lindo, né? O nosso hino. E eu quero agradecer desde já, né? O pastor, por nos dar essa oportunidade de estarmos nessa noite, né? Com vocês. Né? Como a Socorrinho já falou aqui um pouquinho de mim, né? O meu nome é Diana. Eu sou paraibana, né? Na verdade, eu sou da cidade de Patos, lá no sertão da Paraíba, né? Mas nós estamos, eu juntamente com meu esposo, né? O pastor Alberto também é missionário pela Junta de Missões Nacionais, né? Nós somos missionários há 9 anos. E há 7 anos nós estamos servindo o Senhor, né? Lá na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, né? Lá no Rio Grande do Norte. Não esqueça desse salto, viu? Porque ele é muito importante. E nós estamos ali num trabalho de plantação e revitalização de igrejas. E grandes coisas o Senhor, né, tem feito nas nossas vidas, né, naquele lugar. Mas antes de mostrar um pouquinho, né, de o que Deus tem feito, né, lá em Santo Antônio, né, como também em todo o nosso Brasil, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Jeremias 29, a partir do versos 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o vosso coração. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta noite. Nós te rendemos graças, ó Deus, pelo teu maravilhoso amor, Pai. Ó Deus, nós te adoramos e te exaltamos pela beleza da tua santidade, Pai. E te pedimos, ó Deus, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto assim que eu guardo com muito amor assim no meu coração, com muito carinho, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim que fiz muitos planos, né? Que sonhei muito, né? Quem aqui nunca sonhou, né? Eu sonhava tanto e ainda sonho, né? Meu esposo disse que não sabe como é que tem alguém que sonha tanto como eu. Mas eu sempre sonhei muito, né? E quando eu era assim adolescente ainda, com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar, né, no supermercado com um tio meu. E com 15 anos de idade, eu já tomava de conta do caixa do supermercado. Né? E eu cresci fazendo as minhas escolhas, né? Comprando as minhas roupas, comprando os meus calçados, eu pagava a minha escola. E como a gente diz lá na Paraíba, né? Eu cresci sendo dona do meu nariz. Né? Eu fazia as minhas vontades. E eu tinha um sonho. Né? Eu dizia que um dia, quando eu crescesse, eu queria ser dona assim, de uma grande rede de lojas de supermercados. Né? Esse era o meu sonho. Eu dizia, um dia eu quero ter umas lojas assim, tipo as lojas americanas. Né? Não era fraca não, eu já queria uma coisa boa. E meu esposo, ele diz que eu sou iludida até hoje, né? Porque eu não posso ver uma americana que eu quero ir lá entrar. Mas aquele era o meu sonho. Né? Eu cresci naquele universo de comércio e eu sonhava com aquilo. Mas aos 18 anos, né, eu tive um encontro com Jesus. E quando eu encontrei Jesus, né, os meus sonhos, eles começaram a mudar. Né? De grande empresária, eu comecei a sonhar em ser esposa de pastor. O meu esposo, ele já era seminarista, né, ele já trabalhava com plantação de igrejas. E quando nós começamos a namorar, eu comecei a sonhar, né, que eu não via a hora de largar o meu emprego, de viver no campo missionário, né, de viver o chamado de Deus. E o meu esposo, ele dizia que tinha um grande sonho de ir lá na África. E eu achava aquilo lindo, né? Eu sempre costumo dizer aos jovens, né, que quando a gente namora, tudo é flores, né? E quando a gente casa, essas flores começam a murchar um pouquinho, né? E quando eu tive esse encontro com Jesus, né, eu comecei a ter uma intimidade com Deus. E as minhas orações assim com Deus sempre foram muito assim, de amigos mesmo, né? E eu dizia, Deus, eu quero um marido, né? Eu queria casar. E eu dizia, olha, Deus, eu quero que o Senhor me dê, né, um marido que ele seja alto, loiro, de olhos verdes, né? Então eu escolhi até os detalhes, né? Eu era muito detalhista. E eu orei a Deus, né? E Deus me deu um esposo. E quando um príncipe, né? Só faltou o cavalo branco, não foi? Mas não pediu o cavalo branco, não. Era só o príncipe mesmo.
Mas, irmãos, eu encontrei o meu esposo e nós casamos e um ano depois de casados, ele concluiu o seminário e nós fomos enviados para o primeiro campo missionário. Nós saímos da cidade de Patos, lá na Paraíba, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, e fomos morar numa cidadezinha bem pequena, mais no interior ainda da Paraíba, chamada Cacimba de Areia. Pelo nome você já imagina, né? Só tinha areia mesmo. E nós fomos morar ali naquela cidade. E na primeira semana, todo dia eu me trancava dentro do banheiro, começava a chorar. E eu dizia, Deus, se eu soubesse que ia ser assim, eu nem teria casado. Eu já tinha me arrependido até de ter casado. Mas não adiantava mais chorar, né? O leite derramado. Eu tinha que aprender a conviver naquela situação. E o tempo foi passando e os nossos filhos vieram. E quando a minha filha estava com 6 meses de vida, eu cheguei para o meu esposo e eu sentei com ele e eu disse, Alberto, eu não quero mais ser esposa de pastor. Eu quero apenas ser Diana, a esposa de Alberto. E ele ficou louco, né? Ele disse, não, mas não pode, porque você tem um chamado, né? Deus escolheu você para ser minha esposa, então Deus tem um chamado para você. Né? Deus, você faz parte do meu ministério. E eu dizia, olha, o ministério é seu, você é o pastor. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero apenas ser uma crente normal lá da igreja. Ele, não, mas não pode, né? Depois de muita luta, né? de muitas dificuldades, eu decidi que eu ia voltar a trabalhar. Então, o sonho de ser a grande empresária estava nascendo de novo dentro de mim. E eu coloquei o meu currículo ali no supermercado. Só tinha um supermercado grande na cidade, que era uma cidade bem pequena. E depois de 4 meses que eu estava trabalhando ali naquele supermercado, eu estava gerenciando 2 supermercados. E eu trabalhava de 6 da manhã a 10 da noite. Né? E eu sempre costumo dizer que eu não via a nossa filha falar as primeiras palavrinhas, né? Nem dar os primeiros passos, porque eu trabalhava muito, de domingo a domingo. Às vezes eu não vinha em casa nem almoçar. Então tinha dias que os meus filhos nem me viam. E eu ganhava 3 vezes mais do que meu esposo como pastor. Irmãos, mas tinha mês que eu ficava devendo no supermercado. Não sei para onde esse dinheiro ia, porque nem tempo de gastar eu não tinha, né? Porque eu só fazia trabalhar, mas o dinheiro não dava para nada. E eu comecei a pensar naquilo e eu comecei a dizer, Deus, não é essa vida que eu quero para mim. E eu cheguei para Alberto e eu disse, Alberto, eu quero ir embora daqui. Eu quero voltar para Patos. E ele, com muita tristeza, né, teve que entregar a congregação e nós retornamos para Patos. E eu fui trabalhar numa loja, né, gerenciar uma loja de material de construção. E 2 meses que nós estávamos ali naquela cidade, né, a loja faliu, né, fechou, e eu fiquei desempregada. E cada vez que eu escutava, né, Alberto falando que queria ir para a África, quando eu chegava em casa eu dizia, olha, tu não inventa de ir para a África não, porque se você inventar você vai sozinho, né, porque eu não vou. E nós ficamos ali em Patos, né, desempregados. E minha mãe chegou para mim, os meus pais tinham comércio, tinha supermercado também. E a minha mãe chegou para mim e disse, olha, eu vou te ajudar a colocar um comércio em casa. Né, eu vou te dar a mercadoria para você começar. E ali eu fiquei muito feliz, né, sentada na mesa da cozinha com ela. Eu olhei assim para ela e disse, mãe, eu vou colocar esse comércio. E eu ainda bati mais assim na mesa. Eu disse, agora não tem nada, nem ninguém que faça eu ir embora de Patos. Nunca mais eu vou embora daqui. E eu acho que naquele momento, né, Deus deve ter olhado para mim, deve ter dito, sabe de nada, inocente, né? E colocamos o comércio, né, e no início foi de vento em polpa, né? Nós começamos muito bem, mas depois todas as portas começaram a se fechar. E nós não conseguíamos vender mais nada. A gente só conseguia se endividar, a gente não tinha dinheiro mais para pagar as mercadorias. E nós chegamos a uma situação que tinha dias que a gente acordava de manhã, um olhava para o outro e dizia, o que é que nós vamos comer hoje? A gente não tinha nem o que comer. Mas o Senhor sempre mandava alguém lá em casa. E teve uma noite que depois do culto, né, o meu filho nessa época, ele tinha 5, 6 anos, e ele pegou na minha mão, e ele começou a chorar e disse, mãe, eu estou com fome. E ali eu peguei na mão dele e vim para casa andando da igreja até em casa chorando, porque eu sabia que naquela noite, quando eu chegasse em casa, eu não ia ter nada para dar a ele. E no caminho, entre a igreja e lá em casa, eu ia orando e dizendo, Deus, eu não aguento mais viver assim. E toda segunda-feira eu orava com uma missionária, e essa missionária falava assim para mim, olha, você não pode perder a esperança. E eu falava, Cristina, mas eu já perdi a esperança, eu não consigo ver mais nenhuma luz no fim do túnel. E ela dizia, mas você precisa confiar em Deus. Mas eu não conseguia, irmãos, eu não enxergava mais nada.
E quando eu pensei que tudo de ruim já tinha acontecido, né, que nada poderia ficar pior, a minha irmã mais velha chegou para mim e disse: olha, manhã falou que preferia ter morrido de parto do que ver você na situação que você está hoje. Irmãos, como essa palavra doeu no meu coração. Porque os meus pais, eles tinham condições até de sustentar a gente, se eles quisessem. Eu não entendi o porquê que eles não faziam aquilo. E cada vez que eu lembrava dessa palavra que minha mãe tinha falado, eu chorava. Eu tinha muito desgosto por conta disso. E um dia eu fui para um congresso de mulheres, né, numa cidade chamada Souza. E ali naquele congresso foram 3 noites. Daí na última noite do congresso era um auditório enorme, cheio de mulheres. E o grupo de louvor começou a cantar aquela música que diz assim: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. E quando eu comecei a cantar aquela música, eu comecei a orar dizendo: Deus, eu queria um dia poder cantar essa música declarando verdadeiramente que o Senhor mudou a minha história. E que o Senhor fez algo que ninguém jamais podia imaginar. Irmãos, nós lemos que quando nós oramos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos ouve. E naquela noite, quando eu entrei no quarto, eu ajoelhei no pé da minha cama. E eu orei com toda a força do meu coração. Eu disse: Deus, eu quero ir embora de Patos. Eu vou para qualquer lugar, até para a África eu vou. Mas não me deixe mais aqui. Irmãos, a partir daquela noite, o Senhor, Ele começou a mudar a nossa história. Pouco tempo depois, nós começamos a trabalhar num projeto chamado Muda Sertão. E a gente trabalhava como voluntários naquele projeto. A gente fazia avanços missionários nas cidades e plantávamos igrejas. Até que um dia um pastor chegou para a gente e disse: olha, eu só abro a igreja em determinado lugar se vocês forem os obreiros. E meu esposo, ainda com um pouco de medo, né, da minha reação, ele disse: pastor, nós vamos orar. E eu olhei para o pastor e disse: não, pastor, nós vamos. Eu já tinha feito um trato com Deus que eu não ia escolher mais aonde eu iria morar. Eu só queria cumprir e estar no centro da vontade dele. E nós saímos, irmãos, da cidade lá de Patos, para uma cidade ainda menor, uma cidade chamada Mato Grosso. Lá, eu acho que não tem nem no mapa, mas é lá no interior da Paraíba. E nessa cidade só tinha 2.000 habitantes. Imagine aí, todo mundo se conhecia, a gente não podia nem falar mal de ninguém, né, porque era todo mundo família. E nós fomos morar ali naquele lugar. E a gente hoje diz que Mato Grosso foi um pedacinho do céu na nossa vida. Porque foi naquela cidade, irmãos, que eu vim entender o que Deus queria para a minha vida. Foi naquele lugar que eu vim entender que, independente de eu ser esposa de pastor ou não, Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. Ele tinha um chamado para mim. E que os sonhos e os planos que Ele tinha para a minha vida eram muito maiores e melhores do que o que eu podia imaginar. E aqui no livro de Jeremias, no capítulo 18, ele diz, né, que Deus, Ele é um oleiro e nós somos como um vaso. E eu sempre costumo dizer, né, que Deus, Ele me quebrou, né, mas Ele ainda me jogou no chão e pisou em cima, né, esmagou assim, bem esmagadinho, que era para não sobrar nada de mim. Porque, irmão, se tivesse sobrado, hoje à noite eu não estaria aqui. Deus, Ele precisou tirar tudo que para mim era importante, que era o meu salário, que era o meu dinheiro, que era o meu eu, que era a minha vontade, para que eu viesse entender que Ele era o Senhor da minha vida. Às vezes, nós sonhamos, e Deus faz totalmente diferente do que nós pedimos, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele não me fez ser dona de uma grande rede de lojas de supermercados, mas Ele me fez trabalhar na maior agência que existe no mundo, que é o Reino de Deus. E se vir, irmãos, a esse Deus não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague você ver uma vida sendo transformada por Jesus. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Eu não sei quais são os seus sonhos, nem os seus planos. Mas eu quero te dizer que Deus cumpre aquilo que Ele promete na minha vida e na sua vida. E que Ele quer te usar. Ele não te chamou apenas para você estar sentado no banco, assistindo o culto, participando do culto. Ele te chamou para você ser boca dele, aonde você estiver. Seja na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua rua, com aquela vizinha chata. Deus, Ele quer te usar.
Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça nesse momento. Entregar a esse Deus que pode todas as coisas, os seus sonhos e os seus planos. Pai, neste momento nós curvamos as nossas cabeças diante de Ti, ó Deus. Reconhecendo, Pai, que nós não somos nada sem Ti, Pai. Que tudo que nós temos e que nós somos, ó Deus, vem de Ti. Ó Deus, perdoa as vezes que desobedecemos a Tua voz, Pai. E muito obrigado, Deus, por não desistir de mim. Muito obrigado por não desistir de nós, mesmo quando nós desistimos de obedecer a Tua voz. Oh Deus, obrigada, porque o Senhor faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh Deus, nesta noite eu te peço que o Teu Espírito Santo sonde cada coração, ó Deus, aqui presente. Cada coração que está em casa, ó Deus, nos assistindo, Pai. Ó Deus, que o Senhor receba em Tuas mãos os sonhos e os planos, ó Deus, da Tua igreja. Ó Deus, eu não sei qual é, mas o Senhor sabe. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor faça não como nós queremos, mas como o Senhor tem sonhado para nós. Ó Deus, obrigada, porque nós podemos sonhar, na certeza que nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai. Ó Deus, que nesta noite seja uma noite de realização de sonhos na Tua casa, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha nos quebrar, ó Deus, venha nos moldar, para que sejamos vasos de honra, Deus, para glorificar o Teu nome, Pai. Ó Deus, quebra, ó Deus, o nosso orgulho, quebra o nosso eu. Ó Deus, quebra a nossa vontade, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, dar-nos um espírito de coragem, um espírito de ousadia, ó Deus, para proclamar o Teu Filho Jesus, ó Deus, aonde nós chegarmos. Que possamos, ó Deus, declarar que Jesus Cristo é a nossa única esperança, ó Deus, aonde nós estivermos, ó Pai. Ó Deus, nos usa como instrumentos vivos em Tuas mãos. Ó Deus, se tem alguém aqui que sente medo, ó Deus, de cumprir o Teu chamado, ó Deus, coloca coragem no seu coração. Coloca a certeza, ó Deus, que o Deus que chama é o Deus que cuida, é o Deus que envia, é o Deus que capacita, Pai. E é nessa certeza que nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor venha nos usar de uma forma sobrenatural, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Não tenha medo. A Bíblia diz que nós precisamos, ser como Isaías. Apenas dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Muitas vezes nós não sabemos como. Mas nós não precisamos saber mesmo, porque Deus é quem faz por nós. E eu quero dizer a você que Deus vai fazer na sua vida muito mais do que o que você pode imaginar. Porque Ele fez na minha. Eu queria que a irmã passasse aí uma foto para vocês conhecerem a minha família, e ver que Deus realiza, para vocês conhecerem o meu príncipe, O meu esposo é esse que está de azul, por trás de mim. Não é o grandão não, viu? É o meu loiro, Deus me deu exatamente diferente do que eu pedi, Mas Ele me deu o meu esposo, Ainda bem que eu não pedi num cavalo, Porque senão ele ia ter vindo no jumento, Mas, enfim, esse é o pastor Alberto, também missionário de missões nacionais. Esse grandão é o nosso filho, o Miqueias. Miqueias hoje está com 21 anos, cresceu mais do que todo mundo, Miqueias puxou muito a meu pai, E essa de preto é a nossa filha, Micaele, hoje está com 16 anos. E nós louvamos a Deus pela vida, da nossa família, Miqueias toca violão, Micaele canta no louvor, e eles têm sido, assim, um instrumento muito importante no nosso ministério. E nós louvamos a Deus, e eu louvo a Deus, pela vida do meu esposo, porque Deus não me deu nada, irmãos, do jeito que eu pedi, Mas Ele me deu tudo do jeito que eu precisava. Então, Ele me deu o melhor. Uma vez uma jovem chegou para mim, pastor, e disse assim, missionária, nunca mais eu vou orar pelo meu casamento. Vai que Deus me dá tudo diferente, Eu disse, mas se Ele te der diferente, é porque vai ser o melhor para você. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho, pode passar mais um, daquilo que Deus tem feito, nas nossas vidas. Nós estamos começando hoje, aqui, e eu estou muito feliz, porque estamos aqui dando início. E eu falei, até brinquei hoje com a Socorrinha, Eu disse,
eu comecei lá na Piba, né? Porque no meu primeiro dia aqui em Sergipe foi aqui, o meu último dia está sendo aqui, né? Porque amanhã, às 10h30 da manhã, eu estou, né, pegando o voo, voltando para o Rio Grande do Norte, né? E eu estou muito feliz, né, por poder estar encerrando, né, este mês aqui com vocês, né? E como missões nacionais, né, quando começou essa pandemia, muitos de nós nos perguntamos o quê? O que vai ser de nós? Né? Eu acho que foi uma das que fiquei assim em desespero, né? E eu dizia, Deus, o que é que vai ser da gente? A gente que trabalha com plantação de igreja, a gente tem que estar muito junto do povo. E eu falava para Alberto, eu dizia, Alberto, eu acho que quando, a princípio era 3 meses, né, os templos fechados, e eu dizia, eu acho que quando a gente voltar não vai ter mais ninguém na igreja, né? Só vai ser nós 4. E cada vez que eu ia orando, Deus ia dizendo, a igreja é minha, quem cuida sou eu. E Deus ia confortando o meu coração e chegou um ponto que Deus disse assim, olha, quem voltar é porque é meu. E quem não voltar é porque já não era meu mesmo e vai ficar lá pelo meio do caminho. Irmãos, nós ficamos 7 meses com o nosso templo fechado. Nós abrimos o nosso templo no primeiro final de semana de setembro de 2020. E todos os membros estavam de volta, para a glória do nosso Deus. E nós ainda realizamos 4 batismos naquela noite. E naquela noite eu chorei diante de Deus, constrangida, mais uma vez, porque Deus estava me mostrando, sou eu quem faço, não é você. E como missões nacionais, né, nós nos perguntávamos como vai ser a nossa campanha. E nós orávamos e dizíamos, Deus, nós queremos uma campanha extraordinária. Vai ser um ano que não vai ser a gente que vai fazer. É o Senhor quem vai fazer, porque as igrejas estavam quase todas fechadas. Irmãos, mas olha que maravilha, olha o que Deus fez. Esses dados, né, são até o primeiro semestre agora de 2021. Né, nós somos 896 missionários, né, espalhados de norte a sul, de leste a oeste no nosso Brasil. E nenhum missionário foi demitido por falta de salários. Todo mês o salário estava lá na nossa conta, né? O nosso aluguel estava na nossa conta, e nós louvamos a Deus por isso. Né? Nós também tivemos 32 novos projetos de plantação de igrejas. Né? Foram 4 igrejas organizadas nesse período. Né? Nós tivemos 224 batismos, né, realizados nos projetos de plantação de igrejas. Né? E também tivemos 206, né, novos missionários radicais enviados aos campos. Né, Radical Sertão, Amazônia, né, e Radical Sertanejo. Foram mais de 5.000 crianças, né, alcançadas pelo Evangelho através dos projetos de plantação de igrejas. Irmãos, o mundo parou, mas a obra de Deus continuou. Né, porque eu e você continuamos investindo para que isso acontecesse. Né, nós também tivemos 67, né, pode passar mais 67 novas pessoas reinseridas na sociedade através dos nossos projetos da Cristolândia. Né, foi servida mais de 454.000 refeições, né, nesses projetos. E quem estava aqui, né, na nossa abertura, a gente viu aqui o missionário dando testemunho, né, que aqui em Recife, né, eles receberam tantas doações que foi preciso doar para que eles não perdessem alimento. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus, né, que supre as nossas necessidades. E nós também, né, tivemos 74 venezuelanos interiorizados através dos nossos projetos. Foram mais de 16.000 crianças atendidas pelo Sorriso Amazônia. Né, e foram mais de 30.000 cestas básicas distribuídas pelo SOS Brasil. Irmãos, e nós só conseguimos fazer tudo isso porque vocês continuaram segurando as cordas. Foram o povo batista brasileiro que continuou investindo em missões, orando por missões. Né? E não para por aí. Né? Nós também tivemos mais de 10 meios de comunicações ativados. Né? E entre eles está a nossa rádio, né? A Rádio 316. Hoje, a Junta de Missões Nacionais, né? Estamos com essa rádio 24 horas no ar, né? Com programações, né? E muitas vidas têm sido alcançadas para a glória do nosso Deus. Né? E, por último, o nosso grande sonho, começamos 2020 sonhando, né, em trazer o Sorriso Amazônia para o nosso sertão. Mas a gente não podia trazer o barco, né, porque no sertão não tem água, a gente ia ter que andar empurrando o barco. Né? E a gente começou a pedir a Deus uma carreta. E alguns diziam assim, mas vocês são loucos, né, sonhar em meio a uma pandemia. E a gente dizia, mas sonhar não custa nada, e vamos orar. Irmãos, e essa carreta já é uma realidade, para a glória do nosso Deus.
E isso mostra, irmãos, que o nosso Deus, ele não entra em crise. O mundo pode entrar em crise, a nossa cidade pode entrar em crise, a nossa igreja pode estar em crise. Mas o nosso Deus, ele continua sentado no seu trono de glória, no controle de todas as coisas. E essa carreta, irmãos, ela já está rodando pelo nosso Brasil, né? Dia 8 e 9 de novembro ela vai estar aqui em Aracaju, né? Lá de frente à igreja de Orlando Dantas, e durante todo o dia nós teremos atendimentos, né? Nessa carreta tem 3 consultórios odontológicos, né? Que vai funcionar atendendo crianças, né? E também 2 consultórios médicos, e durante todo o dia vai ter atendimento, e à noite essa carreta vai se transformar num grande palco, onde ali nós iremos realizar um culto, né, de louvor e adoração ao nosso Deus, e nós acreditamos que muitas vidas serão transformadas através desse projeto. Então, ore por este projeto, né, para que Deus continue, né, transformando vidas por todo o nosso Brasil. E ela vai estar percorrendo, né, até dezembro as principais capitais, né, para que o povo batista brasileiro veja, né, que foi um sonho nosso que nós conseguimos realizar juntos de mãos dadas. Né, não foi a Junta de Missões Nacionais sozinho, foi o povo batista brasileiro, né, que acreditou, que investiu e que sonhou junto conosco. Passa mais um. Queria só, para encerrar, mostrar para vocês um pouco do nosso trabalho ali em Santo Antônio do Salto da Onça. Né, nós estamos revitalizando, essa igreja aí é lá em Santo Antônio, né, nós estamos revitalizando essa igreja e plantando mais 2 congregações, uma na cidade de Serrinha e outra na cidade de Lagoa D'Anta. Né, e o nosso maior desafio, os irmãos, naquele lugar, são líderes para estar ali, né, nos auxiliando. Né, nós começamos a preparar os líderes, e quando eles estão prontos para ir para o campo, o marido arruma um emprego lá em Natal e vai embora para a capital, né? E a gente começa tudo de novo, né? E nós estamos com essas 2 congregações sem obreiros, né? E a nossa oração e o nosso clamor é que Deus levante vidas, né, para estar ali pregando o evangelho junto conosco, né? Então, nas orações de vocês, lembrem de orar para que Deus levante líderes para estarem ali, né? Pode passar mais um? Aqui foi na nossa abertura, né, da campanha, nós fizemos um culto infantil à tarde, e à noite foi lá na igreja, foi no último final de semana de agosto. Pode passar mais um? Aqui são os nossos pequenos grupos multiplicadores, né? Nós temos hoje 3 pequenos grupos, né? Uma com crianças, que é a Rayana que fica, com adolescentes o pastor fica, e com adultos e jovens, né, eu que fico. E muitas vidas têm sido transformadas, né, através desses pequenos grupos. Pode passar mais um? Aqui são algumas ações de compaixão e graça. Né? Nós estamos hoje com um projeto social num bairro bem carente lá da nossa cidade. Né? E além de levar o alimento espiritual, né, nós temos investido, né, nós temos buscado parceiros para levar também o alimento, né, para o corpo dessas pessoas. E vocês podem ver aí, né, que em pleno século XXI, né, ainda existe pessoas que vivem em estado extremo de pobreza. Né? São famílias que vivem em barracões, né, em casas de taipa. E algumas dessas famílias sobrevivem do lixão da nossa cidade. Né? E quando nós fomos ali deixar cestas básicas, teve um rapaz que chegou para a gente e disse: pastor, até o lixão está em crise. Né? Porque o povo não estava saindo muito, né? Todo mundo trancado dentro de casa. Ele disse: não tem mais nem o que a gente catar no lixo. Né? Então, até o lixão entrou em crise. Né? E nós continuamos ali levando, né, Jesus Cristo como a única esperança para aquele povo. Pode passar mais um? E esse é o nosso projeto, né, o projeto Vem Brincar e Aprender. Esse projeto surgiu, né, para que nós pudéssemos entrar nas escolas, falar de o amor de Deus de uma forma lúdica, né, a gente pregava o evangelho e a gente falava de boas maneiras. E quando a pandemia veio, a gente não pôde mais ir para as escolas. E nós começamos a orar e Deus nos deu essa casa, né? Hoje nós temos uma casa alugada, né? Nós ganhamos essas carteiras e nós estamos com 30 crianças, né, matriculadas nesse projeto, né, de alfabetização e reforço escolar. Né? 90% das crianças desses bairros, elas não sabem ler e nem escrever. E elas ficaram esse período todo fora da escola, porque elas não têm acesso à internet. Né? E nós estamos ali, né, desafiamos essas crianças para até dezembro, né, elas estarem lendo, para a gente fazer um lindo jogral assim, elas mesmas lendo. Né? E algumas delas já estão começando a formar frases, né, e nós estamos muito felizes com isso. Né? Poucos dias antes de viajar, a mãe de um deles chegou para mim e disse: olha, a Raí foi tirar a identidade. E eu estou muito feliz porque ele não precisou colocar o dedo, ele assinou o nome dele. E eu fiquei muito feliz com isso, irmãos. Então, ore pela vida dessas crianças. A maioria dos pais dessas crianças estão presos.
ou usam drogas, né? Eles vêm de um lar totalmente desestruturados, né? E nós estamos ali tentando levar esperança para aquelas famílias, né? Esperança de um futuro melhor, para que eles não sejam, né, como os pais, mas que eles sejam homens e mulheres de Deus naquele lugar. E eu quero dizer a você, junte-se a nós, né, para mudar o futuro dessas crianças. Né? Nós precisamos, sozinhos nós não conseguimos ir a lugar nenhum. Né? E se Deus tocar no seu coração e você disser, não, eu quero fazer parte desse projeto. Né? Alguma das meninas, eu não sei com quem é que está, mas elas estão com as fichinhas do PAN, né, que é o Plano de Adoção Missionária, que é essa fichinha aqui. Né? E com R$30 mensais você pode fazer parte do nosso projeto. Né? Se você disser, mas eu queria ajudar ela na carreta, né, ou lá nos ribeirinhos. Né? Então, você pode também, né? Você vai preencher essa fichinha, né? Aqui você vai colocar os seus dados. Né? A Ana Míria está ali com algumas fichinhas, então, se você quiser, você vai levantar a mão e ela vai deixar aí em você. Você preenche, no final você vai me devolver, tá certo? Você não leva para casa. E com R$30, a partir de R$30, se você fizer um cofrinho, R$1 por dia, né? No final do mês, você vai estar lá com R$30, né? Para ajudar o nosso projeto, as nossas crianças, né, para que mais vidas, né, sejam transformadas para a glória do nosso Deus. Amém? Então, se você quiser, você vai levantar aí a sua mãozinha. E enquanto elas vão distribuir as fichas, eu queria só encerrar, pastor, tem mais 5 minutinhos. Eu queria só encerrar com esse testemunho desse casal, né, para vocês verem o que Deus ele pode fazer. Né, quando nós chegamos ali em Santo Antônio, Rayana e Maurício. Rayana já era membro da nossa igreja, Maurício não. E o sonho de Rayana era casar. E Rayana já orava por esse casamento, né? E quando nós chegamos ali, nós dissemos, nós vamos orar com vocês. Irmãos, nós passamos 4 anos orando por esse casamento. E esse casamento não saía. Quando foi um dia, Alberto disse assim, vamos oferecer, dizer que a gente paga o casamento, né? Para ver se ele se anima e casa. E nós sentamos com o Maurício e conversamos e disse, a gente vai pagar o seu casamento civil. E ele olhou para a gente e disse, pastor, eu não vou casar. Não tem para que eu casar, né? Não tem para que essa besteira, a gente já vive junto há tanto tempo. E eu não vou casar. E Rayana ficou tão triste naquele dia que ela disse, pastor, eu não vou orar mais nem para ele se converter. Porque se ele não quer casar, imagine se converter. E Rayana, ela tem um chamado missionário. E a gente disse, Rayana, você não vai desistir de orar por Maurício, nós vamos continuar orando. Irmãos, 1 ano depois, Maurício chegou para a gente e disse, pastor, eu resolvi casar. E eu arregalei o olho assim para Alberto, né? E quando o Maurício saiu de perto, eu disse, e agora, Alberto? Como é que a gente vai pagar o casamento que a gente já tinha gastado dinheiro? Não tinha mais dinheiro para o casamento, né? Mas Alberto disse, agora a gente vai ter que correr atrás, que a gente prometeu, vamos ter que cumprir. Irmãos, e nós conseguimos levantar o dinheiro do casamento civil deles. E nós ganhamos toda a decoração da igreja. E naquela noite, foi uma noite de festa, assim, muito linda, né? Mas esse casamento quase termina no altar. Né? E naquela noite, Maurício estava tão feliz, tão empolgado, que eu dizia, meu Deus, para quem não queria casar, está mais empolgado do que a noiva, né? E Maurício estava lá, e quando eu fui para frente, né, para organizar a entrada dos testemunhos, e quando Maurício chegou na porta assim, da igreja, que eu olhei, eu disse, meu Deus do céu, o que é aquilo que vem ali? Maurício tinha dado uma progressiva no cabelo. Os homens sabem o que é uma progressiva, não sabem? É aquilo que deixa o cabelo assim, bem lisinho. E quando eu olhei, eu disse, meu Deus, parecia que uma vaca tinha lambido ele assim, sabe? E eu fiquei só rindo, eu não podia nem rir, porque ele não era nem da igreja, né? Então eu tive que me comportar, ficar assim bem comportadinha lá, mas imaginando assim, se fosse eu, acho que eu ia desistir até de casar, né? Mas, enfim, ele estava lá todo empolgado, e quando foi no final do casamento, o pastor disse assim, pode beijar a sua esposa. Aí vocês estão vendo aí, né, que ele quis ser romântico, igual aqueles artistas de Hollywood, né? E pegou Rayana lá para dar um beijo. E ela não esperava, e no susto, o salto da sandália dela enganchou no vestido atrás. E quando ele levantou, né, eu estava do lado assim, segurando o buquê, ela fazia assim, eu vou matar Maurício. E o pastor dando a bênção final, né? E eu dizia, o que foi, menina? Ele rasgou o meu vestido. E olha o buraco que ficou no vestido atrás, né? Eu vou matar ele, para que ele fez isso? O vestido não é meu, a menina vai me matar. E ela não parava de falar. E eu, pelo amor de Deus, fique quieta, escute o que o pastor está falando, né? Eu vejo na hora eles brigar ali no altar e nem terminar, né? O pastor nem dá a bênção final. E eu consegui acalmar ela, né? E graças a Deus que esse casamento, né, aconteceu. E não terminaram felizes para sempre, porque ainda não morreram, né? Mas estão bem, graças a Deus. E nós continuamos orando por Maurício. E quando foi o ano passado, no meio da pandemia, nós começamos a realizar o culto
online da nossa casa. E todo domingo Rayana ia, que ela canta no louvor. E como a gente mora num bairro mais distante, Maurício ia deixar ela e ficava esperando. Era só 1 hora de culto. E todo domingo ele estava lá no sofá. E todo domingo eu orava, né? Para que aquela palavra que ele estava ouvindo entrasse no coração dele. Porque ele não ia para a igreja de jeito nenhum, só foi no dia do casamento. E quando foi um domingo, eu já tinha orado tanto, tanto que eu não aguentava mais. E no domingo, o pastor nunca fazia apelo pela internet, mas nesse dia ele resolveu fazer. E ele estava lá, né, fazendo o apelo, e eu sentada no sofá do lado de Maurício e comecei a orar. Ai, Deus, transforma a vida de Maurício, né? E eu fui orando, né? Já faz tanto tempo que a gente ora. Faz ele ter uma decisão hoje. E fui orando, e fui me empolgando. E eu disse, Deus, se Maurício tomar uma decisão hoje, eu pago uma pizza para todo mundo. Aí terminou o culto, né? Nós arrumamos a sala, guardamos os equipamentos e sentamos na mesa, como a gente fazia todo domingo, para comentar como tinha sido o culto. E durante a conversa, Maurício disse assim, pastor, eu tenho uma coisa para dizer. Aí meu coração acelerou, né? Eu digo, meu Deus, será que eu vou ter que pagar a pizza? Eu estava pensando nisso, né? E o meu coração foi ficando aí. Ele disse, olha, quinta-feira eu tomei uma decisão. Rayana queria ligar na mesma hora, mas eu não deixei, porque eu queria dizer pessoalmente. E ele disse, eu aceitei a Jesus e eu quero me batizar. Irmãos, eu não acredito que você fez isso hoje. Meu esposo quase caía da cadeira, né? E ele disse, ficou doido? Eu disse, não, porque eu orei e disse que se ele fizesse, eu ia pagar uma pizza para todo mundo. E ele olhou assim para mim e disse, olha, pegue o seu cartão e você vai pagar. Eu sou o dono. Né? E nós oramos, Rayana já está no seminário. E nós oramos para que Maurício também aceite esse chamado. Ele não sabe, né? A não ser que ele esteja escutando os cultos, né, por aí. Mas a nossa oração, a esposa dele já sabe, né? Rayana já sabe. Nós estamos orando para que ele se torne o futuro pastor da nossa igreja. Para que a gente possa sair e plantar outras igrejas e ele ficar lá. Mas a gente não disse ainda não, que é para ele não ter medo, né? A gente está deixando Deus dizer. E nós estamos orando por isso. E quando foi agora, no último final de semana de agosto, olha o que aconteceu. Passa aí mais um. A gente estava batizando o filho deles. Né? O Caleb se converteu com 5 anos de idade. O Caleb hoje tem 9 anos. E cada batismo que tinha era uma luta, né? Porque Caleb queria se batizar. E Caleb ele foi uma peça assim, fundamental na transformação do pai dele. Depois, né, que Maurício se converteu, a gente conversando, e ele dizia assim, olha, todo domingo, quando Caleb chegava em casa, Caleb dizia assim, pai, o senhor não tem vergonha, não? Eu sou menor do que o senhor, vou para a igreja todo domingo e o senhor fica em casa assistindo jogo. E ele disse que se sentia constrangido com aquilo que o filho dele foi falando. Né? E ele começou a se sentir incomodado com aquilo. Né? E para minha surpresa, quando foi nesse dia, no final do batismo, Caleb chegou para mim e disse assim, tia, eu vou ser o pastor dessa igreja. Aí eu olhei assim para ele, não falei nada, né? Eu só fiz dizer, glória a Deus, né? Vamos orar por isso. Aí dentro de mim eu disse assim, eita, e agora? Porque eu estou orando para o pai dele, né? Aí eu digo, agora ele vai ter que se entender com Deus, né? Quem vai ser? Se vai ser o pai ou o filho, mas não importa. Mas, irmãos, eu quero só mostrar a última foto para vocês não dizer que eu exagerei muito. Né? Olha a foto de Maurício aí no dia do casamento. Para vocês não dizer que eu sou exagerada, né? Tá vendo como ele ficou? E depois, né, que a gente se conheceu melhor, né, depois que ele se converteu, a gente estava lá em casa uma vez e conversando sobre casamento, e eu lembrei, né, eu disse, mas Maurício, menino, o que foi aquilo que tu fizesse no cabelo no dia do teu casamento? E ele falou, oxe, você não sabe dar melhor. Eu passei a tarde inteira no salão, né, dando aquela progressiva, me sentindo assim o super-homem, né, o Clark Kent, porque o Clark Kent tem o cabelo liso, né, assim. E ele disse, eu estava me achando o máximo, né? E quando eu cheguei em casa, depois do casamento, né? Da festa, de tudo, ele disse que Rayana olhou para ele e disse, Maurício, que maimota é essa que tu fizesse no cabelo? E ele disse que ela brigou tanto com ele que ele dormiu no sofá naquela noite. Menino, olha, eu quase morro de rir. Eu disse, eu não acredito não. Ele disse, não teve nada. Eu fui dormir, foi no sofá. Eu disse, e aí, ainda vai dar uma progressiva? Ele disse, nunca mais na minha vida, né? E graças a Deus o cabelo dele hoje já está normal, né? Já voltou ao normal. Glória a Deus, porque misericórdia. Mas esse tem sido um casal abençoado, né, que tem nos ajudado muito lá no nosso ministério. Então, nas suas orações, né, lembrem de orar por esse casal, né, Maurício e Rayana, para que Deus confirme no coração dele o chamado, né, que a esposa dele já tem, né, de um chamado missionário, para que ele possa ser, né, uma bênção ali naquela região. Então, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Né?
sintam-se abraçados, né, em nome de toda a Junta de Missões Nacionais, né, na pessoa do nosso pastor Fernando Brandão, como também de toda a minha família e de todo o povo potiguar. Né, eu quero deixar aqui a minha gratidão, palavras jamais irão expressar, né, a gratidão a Socorro, né, que me hospedou e me aguentou durante 30 dias, né, mas eu louvo a Deus pela vida dela, também pelo diácono, espere que eu não vou errar o nome, Fernando. Não, Fernando, esse aqui, né? Olha, eu ainda lembro que é ele. E o diácono Fernando, né? Porque o Caio está assim encantado, né, com o tratamento que o irmão deu a ele, né? E ele disse assim: olha, agradeça em meu nome, porque ele disse que foi muito abençoado na sua casa, né? E quero deixar aqui a minha gratidão, como também a toda a primeira igreja, né? O pastor também, que nos recebeu com tanto amor, né? Com tanto carinho, né? A cada um de vocês, né? Que tem se empenhado para essa obra, né? Tem dedicado as suas vidas, né? Tem ofertado, tem orado para que o reino de Deus continue se multiplicando, né, por todo o nosso Brasil, e eu tenho certeza que por todo o nosso mundo. Né? Então, que Deus continue abençoando vocês, usando cada um de vocês, e que continue sendo essa bênção que vocês são, né, para a glória do nosso Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.